Shalom, queridos. Hoje nós estamos no capítulo 29 do primeiro livro de Samuel, que diz assim: os filisteus desconfiam de Davi. Você sabe que os filisteus, mesmo sendo inimigo de Israel, também foram usados por Deus para abençoar Davi nessa vida de fuga, nessa vida de fugitivo, nessa vida de ter um inimigo que ele não provocou. O Saul decidiu ser inimigo de Davi, não foi Davi que provocou isso. E por isso Deus tem abençoado Davi até com seus próprios inimigos. Os filisteus eram inimigos de Israel. Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afec, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: o que estes hebreus estão fazendo aqui? Aques respondeu: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para meu lado, até o dia de hoje não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aques e lhe disseram: manda este homem embora para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha para que não se torne nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria com o seu Senhor? Não seria, por acaso, com as cabeças desses homens? Não é esse aquele Davi de quem contavam nas danças, dizendo: Saul matou 6 milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aqui nós estamos vendo que os filisteus estão duvidando, desconfiando de Davi. Davi estava sendo ajudado pelo Aques, rei dos filisteus, mas agora, no momento da guerra contra Israel, eles estão desconfiados que Davi, de uma hora para outra, mude e venha a destruí-los, porque eles já sabiam da fama de Davi, como ele está dizendo aqui. Então, vamos prosseguindo a partir do versículo 6 desse capítulo 29, para concluir o que Deus está falando aqui. Então Aques chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto, me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha, porque não encontrei nenhum mal em você, desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradaram de você, portanto agora volte e vá em paz, para que você não desagrade os governantes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: mas o que foi que eu fiz? O que você encontrou de errado neste teu servo? Desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje, para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Davi, até por isso passou, né? Se juntar com os filisteus em situações difíceis, como essa de Davi. Muitas vezes nós andamos por caminhos que parece que não vem da parte de Deus, e na verdade Deus não programou isso, foi apenas permissão de Davi se juntar com esses filisteus. E na nossa vida, hoje, na nova aliança, nós temos o Espírito Santo, nós somos filhos de Deus, mas há situações que parecem semelhantes a essa de Davi. Nós tenhamos, às vezes, alguém que não tem nada a ver com o povo de Deus a nos ajudar. Enquanto que no meio dos ungidos do Senhor, daqueles que são filhos, que têm o Espírito Santo, a gente não encontra ajuda. Isso é normal em todo tempo, tanto na segunda aliança, como nessa nova aliança com Jesus, como na primeira aliança que Deus fez com
Abraão com essa nação israelita. Então, nós estamos no mundo caído, estamos sujeitos a tudo. O importante é que a gente saiba que não pode perder o foco. Somos escolhidos do Senhor, e se passamos momentos como esse, onde pessoas que são inimigas de Deus vêm estar ao nosso lado, e pessoas que são amigas de Deus estão contrárias a nós. Existe isso em todo o tempo. É por esse momento que Davi está passando. No capítulo 30, fala de Ziglag, é saqueada pelos amalequitas. Vamos ver aqui agora o capítulo 30. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziglag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziglag. Tomaram Ziglag e incendiaram, levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram a ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimada, viu que tinha sido queimada e que suas mulheres, os seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativo. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Aionã e a Gisrealita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Nabal, o carmelita, porque morava no Carmelo, né? Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas, mas Davi se reuniu ao Senhor, ao seu Deus. Vocês veem aqui no final do capítulo 30, vamos ver o finalzinho para entender mais. A gente está no capítulo 30 e no final do 29, nós temos que dar uma repassada aqui. Eu sei que nos meus olhos você é bom como um anjo de Deus. Ainda vê o finalzinho do assunto de Aques com Davi, que a gente não completou. Eu sei que você é bom, mas os comandantes dos filisteus disseram: ele não deve ir conosco na batalha. Portanto, levantem-se de manhã pela madrugada com os seus servos que vieram com você, e aos que se levantarem logo que amanhecer, e vão embora daqui. Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Israel. Então, nós vemos que Davi foi rejeitado nesse momento, que o que estava ajudando a ele, que era o Aques, ele foi obrigado a rejeitar Davi, porque os governadores dos filisteus não aceitaram Davi junto com eles. E aí, onde Davi vai para Ziklag, que é saqueada pelos amalequitas. Aí agora Davi passa por um momento difícil, pois agora ele está sendo vítima dos amalequitas, que levaram as mulheres, filhos, só levaram tudo. Não mataram, mas levaram as mulheres e os homens que estavam com eles, que eu já disse a vocês que eram pessoas feridas da alma, pessoas endividadas, pessoas marginalizadas. Agora começaram todos a chorar, inclusive Davi, porque Davi também perdeu as suas mulheres também, as mulheres de Davi também foram levadas. Aí agora vamos ver, Davi livra os cativos, continuando aí no capítulo 30. Não sei se vocês entenderam, que eu passei a ver o final do 29, que não tinha falado do finalzinho, e voltei agora novamente para o 30, já no versículo 7. Davi livra os cativos. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. Você lembra que até sacerdote, para estar ele consultando a Deus com o sacerdote, até isso Davi conseguiu, pela graça de Deus, no meio da sua vida de fugitivo, pessoas que se ligaram a ele, ele não está sozinho, já está com 600 homens, e também ainda tem um sacerdote, que foi o filho de Aimeleque, não sei se vocês estão lembrando, que foi o sacerdote que ajudou Davi, e que Saul, por maldade, porque eles ajudaram Davi, matou 85 sacerdotes. Mas esse Abiatar conseguiu fugir,
e veio ficar com Davi. Davi ficou com ele no meio desse povo que andava com Davi. E isso era bom para Davi, porque para consultar a Deus, aí é um sacerdote, né? Davi também é ungido do Senhor, então o Senhor ouvia quando eles estavam procurando saber o que deveria ser feito, a direção da vida deles. Abiatar trouxe a Davi, então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: Persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu para ver esse bando de saqueadores, que eram os amalequitas, para trazer de volta. E Davi consegue trazer de volta, traz tudo de volta, e é vencedor, mas nessa batalha também. E aí, a partir do versículo 21 desse capítulo 30, diz a lei a respeito da divisão da presa. Davi se aproximou dos 200 homens que, de tão cansados que estavam, não podiam seguir e ficaram no ribeiro de Bezor. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que tinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinha ido com Davi disseram: Uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos, que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: Meus irmãos, não façam isso. Com o que o Senhor nos deu, ele nos guardou, entregou nas nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos? E quem lhe daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isto foi estabelecido por estatuto, o direito em Israel, até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziglag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Eles enviou esse presente aos anciãos ele enviou esse presente aos anciãos de Betel, de Ramote, de Negueb, de Jati, de Aroé, de Sifomete, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jeremaelitas, dos Equeneus, de Romar, de Borazã, de Atasse, de Hebron, de todos os lugares em que Davi tinha passado, eles e os seus homens. Vejam aqui mais uma vez a razão pelo que lá adiante você vê Deus falando que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Veja como ele fez aqui a divisão dos despojos para todos aqueles que foram com ele para lutar e aqueles que não foram também receberam. Ele considerou que aqueles que não foram estavam tomando conta das bagagens. Indo ou não, estava também a favor, estava fazendo algo importante. E aí ele dividiu para todos. Então, isso é mais um sinal de quem era Davi. Para que eu e você, quando vê Deus chamar Davi de homem segundo o coração de Deus, saber qual é a razão. Mesmo que não tivesse nenhuma razão, Deus é soberano, ele faz como quer. Mas nós estamos notando que quando Deus chama Davi de homem segundo o coração de Deus, é porque realmente ele tinha um coração parecido com o do Senhor. Bondoso para com os ungidos, bondoso para fazer justiça com as pessoas, como agora nessa guerra aqui. Aqueles que não foram, que ficaram tomando conta da bagagem, receberam igual porção dos despojos. Então, considere esse personagem da Bíblia, Davi, digno de ser copiado. Só não pode ser copiado na parte que ele deixou em relação à família, que nós vamos ver lá adiante também, que ele não cuidou bem da família, assim, de ter dado atenção aos filhos, porque vivia nessa luta constante, vencendo batalhas. Foi um dos reis que mais venceu batalhas, foi Davi, as guerras, e aí não teve tempo para os filhos. E a outra coisa foi quando ele pecou com Batseba. Mas
É claro que todos os pecados têm perdão, ele sofreu as consequências, foi perdoado e recebeu o título de homem segundo o coração de Deus. O que vocês estão vendo é que Davi é um referencial. Louvado seja Deus por isso. E aqui nós encerramos o primeiro livro de Samuel e vamos começar o segundo livro de Samuel na próximo discipulado. Esse primeiro livro termina com o capítulo 31 e fica como lição de casa para vocês estarem lendo, vendo o sepultamento de Saul, que coisa triste foi o final de Saul. Vocês leem, é fácil de entender e é pequenininho o capítulo 31. E aí vocês saibam que tudo que eu li ou que deixei de ler, desde quando esteja incluído como capítulo desse discipulado de hoje, também vai entrar nas nossas perguntas do nosso questionário. Tudo o que eu leio e o que eu não leio, porque o que eu não leio eu deixo que vocês leiam e eu quero também o entendimento que vocês tiveram do que vocês fizeram a leitura. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado